Fala, galera, vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando Palmeiras 0x0 Porto. Palmeiras pressiona, perde chances e fica no empate com o Porto. Vamos acompanhar aí o que a turma do Linha de Passe achou desse jogo. Vamos acompanhar a análise. Muito bem, de volta com Linha de Passe para a gente analisar a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. 0x0 contra o Porto. A gente vai bater um papo aqui com o André Kfouri, com o Vitor Birner e também com o Jean Oddi. Daqui a pouquinho tem um Botafogo. Estou sempre lembrando aqui, hein? Depois do jogo do Botafogo, que você vê no Disney Plus, tem Linha de Passe também. É sempre assim, durante o Mundial de Clubes tem Brasileiro em Campo. Na sequência, a gente tem edição do Linha de Passe, tanto na ESPN quanto no Disney Plus. Jean Oddi, olha... ficou um gostinho amargo, né? Porque se tivesse ter um vitorioso nesse jogo, seria o Palmeiras e em alguns momentos até amassou o Porto. Hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Tudo boa noite para todos. Eu acho que sim, principalmente pelos 15 minutos finais. Para mim, até os 30 do segundo tempo, foi um jogo bem parelho, como eu imaginava que seria, né? Essa coisa também, eu via muita gente no Brasil tratando o Porto como se fosse um time de segunda divisão de Campeonato Brasileiro. E, obviamente, não é bem assim, né? O Porto é um time que tem bons jogadores, tem muitas promessas, é um time jovem que não fez uma das suas melhores temporadas, é verdade, mas se você for ver em qualquer avaliação, inclusive de valor de elenco, o Porto está até acima do Palmeiras. Dito isso, acho que foi um jogo parelho até mais ou menos 30 minutos do segundo tempo e a partir dali o Palmeiras amassou o Porto, como você disse, e acho que muito por esses 15 minutos finais, pelas chances perdidas, né? Aí não apenas nos 15 minutos finais, mas acho que... no final do primeiro tempo, né? Aquela sequência de 4 lances ali, né? 3 lances, um em seguida do outro e tal. O Palmeiras, de fato, teve chances claras para vencer a partida. Não venceu. Não é nenhum desastre, eu acho que pelo que a gente viu do primeiro jogo, que também foi um jogo muito equilibrado, o primeiro jogo da chave, né? Entre o Al-Ahly e o Inter Miami, a gente viu um jogo muito equilibrado, porém muito diferente, porque foi um time de um tempo de um e um tempo de outro. Mas a impressão que dá é que o Palmeiras tem condições de vencer esses outros adversários. Agora, cara, é mata-mata, é um jogo, então... obviamente tudo pode acontecer para qualquer lado. De fato, eu acho que pelos 15 minutos finais, o Palmeiras, principalmente por esse período, o Palmeiras perdeu a oportunidade de vencer e de garantir, mas dar um grande passo em relação à primeira colocação da chave que, olha, pelo que a gente viu, vai ser importantíssimo, porque quem ficar em segundo muito provavelmente pega o PSG e acho que quem for pegar o PSG já começa ali, né, por mais que a esperança seja mantida, quem for pegar o PSG, a tendência é que se despeça nas oitavas de final. Se for cruzar com o PSG, já é para pegar a organização ali do clube. Falar, olha, quem organiza a viagem? Você já pega a passagem de volta, já vamos voltar e tudo, já reorganiza tudo, se preparar para o brasileiro, porque a coisa vai ser complicada mesmo. Essa é a sensação, né, André? Porque assim, agora é um Palmeiras que possivelmente vai ter que vencer seus 2 jogos, claro, com adversários que o Palmeiras pode vencer, até pelo que a gente viu na noite de ontem, o confronto entre o Al-Ahly e o Inter Miami, mas assim... se obriga a vencer esses jogos para tentar a primeira colocação, para fugir desse cruzamento, porque o PSG está, assim, insuportável, e isso foi um elogio. William, insuportável é um elogio às vezes. Boa noite a todos, especialmente às pessoas em casa nos assistindo. A gente tem uma tendência que eu acho que é natural a prestar mais atenção nos encontros entre times brasileiros e times europeus, né? E por causa disso que esse jogo do Palmeiras com o Porto já estava marcado, né? Desde que ele foi... determinado pelo sorteio, porque, na minha opinião, é claro que eu posso estar errado, é o jogo que representava a menor distância técnica entre o time brasileiro e o time europeu. O outro jogo que eu acho que chama uma atenção semelhante a essa é o jogo entre Flamengo e Chelsea, que não é a estreia do grupo para os dois, mas porque o Flamengo, por potencial, é o time de mais qualidade no Brasil, teoricamente falando, e o Chelsea é uma equipe muito jovem, irregular, até certo ponto estranha em relação ao seu desempenho, identidade de jogo e tal. E eu realmente acredito que o Flamengo tem chance nesse jogo de ganhar. Também acho. Mas o assunto não é esse, o assunto é o jogo de hoje. E eu entendo que o Palmeiras esteve muito próximo, acho que todo mundo que viu o jogo com atenção percebeu isso, eu concordo com o que o Jean disse. Acho que teve, por parte do Porto, uma queda física muito clara a partir da metade do segundo tempo.
O comportamento dos jogadores geralmente mostra quando o cansaço bate de uma maneira muito evidente para eles, e o Porto passou a se interessar um pouco mais pelo passar do tempo do que com o jogo jogado, levou um calor bem considerável do Palmeiras no final. O Palmeiras teve chances, nenhuma delas tão grande quanto essa no final do primeiro tempo, em que, tudo bem, a segunda finalização foi em cima do goleiro, que já tinha se jogado, mas o Palmeiras teve muita possibilidade de abrir o placar naquela chance tripla, digamos assim. Eu acho que o jogo entregou aquilo que a gente imaginava. O jogo parelho, no primeiro tempo ríspido até. Sim. Acho que a arbitragem poderia ter sido um pouco mais enérgica. O jogo mais faltoso até aqui do Mundial. Algumas faltas um pouco exageradas, eu entendo, de parte a parte, mas mais do lado do Porto. Sim. E esse jogo tinha uma história, né, uma sub-história que era legal, que é o fato do Porto ser um time, obviamente, do país do Abel Ferreira, e isso fazer com que o técnico do Palmeiras tivesse se preparado muito. Não que ele tenha feito mais coisas nessa preparação do que ele normalmente faz, mas o Gustavo Zupac, durante a semana, trouxe informações para a gente, de jogadores mencionando as oportunidades que o Abel teve para colocar algumas coisas ao longo das últimas semanas, quando o Palmeiras até estava mais envolvido em outras competições, para que o time estivesse bem preparado para esse jogo de estreia. Eu acho que o Palmeiras sai de campo lamentando não ter ganhado. E assim, se tivesse ganhado, seria igualmente importante ganhar os próximos 2 jogos. Aliás, vamos supor, né, teria sido muito ruim se o Palmeiras ganhasse do Porto e deixasse de vencer os outros 2 jogos. Sim. Porque você está lutando por uma classificação e você quer chegar em primeiro lugar nessa chave, para evitar um cruzamento que eu acho que vai ser cruel de qualquer maneira. Você escolhe aí o nível de crueldade que você quer enfrentar. Pode ser o Atlético de Madrid, pode ser o Botafogo. Pode até ser o Botafogo, Isso, Mas é que entre Atlético... Hoje me parece que o Botafogo está mais próximo do Atlético de Madrid do que o Atlético de Madrid está próximo do PSG. Eu não confiaria tanto nisso, porque a imagem que o Atlético de Madrid deixou hoje é uma imagem que eu acho que não é a real. E muito por causa da forma como o Atlético perdeu para o PSG hoje, eu aposto numa reaparição do time do Simeone com outra qualidade, outra camada. Não vem sendo um time confiável, mesmo na temporada, né? Mas eu entendo que como qualidade é um time com mais qualidade, que pode... Agora, em relação àquilo que a gente sempre fala, o brasileiro versus o europeu e tal, as análises prévias a respeito do que o Porto representa hoje no futebol de Portugal e no futebol de maneira geral foram comprovadas no jogo de hoje. É um time médio, no máximo. Né? Há quem diga que um campeonato que tem 3 times, o Porto ficou em terceiro. Há muito caminho para subir, nenhum para descer. E o Palmeiras, em determinados momentos, foi bastante superior. Bastante superior e, repito, acredito que no vestiário do Palmeiras agora existe uma lamentação por não ter ganhado o jogo. Até porque me parece, né, Birner, que o desempenho foi bom, né? A gente está falando de um resultado que no final não foi bom, porque é um empate. Eu acho que não é para celebrar esse empate, é para lamentar. Claro que não é um time europeu como outras equipes brasileiras tiveram pela frente em finais. Real Madrid, porque eram campeões de Champions League. Exato. É uma outra história. Agora a gente tem um monte de europeu, né? É bom lembrar. Antes você chegava teoricamente, nem sempre chegou o melhor, mas antes chegava teoricamente o melhor europeu para enfrentar o time brasileiro. Agora não vai ser assim, né? Exatamente. O próprio Borussia Dortmund, que vai enfrentar o Fluminense, ninguém vai dizer que é o melhor time europeu. Exatamente. Seria uma segunda prateleira, né? Seria uma segunda, não segunda divisão, mas uma segunda prateleira. Então, assim, me parece que hoje é a lamentar mais a questão do resultado. O que você acha disso, Bruno? Dá para lamentar um pouco do desempenho também? Porque eu acho que a forma como jogou hoje, só faltou acertar o gol, né? Tudo bem, William? Boa noite para você, Jean, André, aos fãs e às fãs do esporte. Primeiro eu quero mostrar minha felicidade por ver o Jean se rendendo ao futebol do PSG, ao Paris SG, me deixa muito contente. Eu gosto de falar Paris. Eu falei para te provocar. Primeiro, eu gostaria de dizer, você que é um cidadão parisiense, que inclusive acabou de voltar das suas terceiras férias em Paris. É maluco. Não, mas só esse ano. Vamos lá. Esse ano. Depende de quantas prateleiras tem o seu armário, não sei onde você coloca as prateleiras da sua cozinha do futebol. Quantas ela tem? Depende, ele tem um armário só para tênis. Você tem, isso é verdade. Então, quantas ali são? estão usando como parâmetro o armário dos tênis?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Porto é terceiro ou quarto hoje em dia de qualidade no futebol mundial. É o terceiro colocado do Campeonato Português. Quando o presidente Andrés Vilas-Boas assumiu a equipe, ele reúne todos os funcionários e fala, olha, não tem dinheiro em caixa. Se não me engano, havia 10 mil euros no caixa. Nossa. E é preciso recuperar o clube financeiramente. Perguntou para os funcionários quem queria ficar, quem não queria, quem comprava o projeto, funcionários de todas as categorias de futebol do Porto, do sub-20 até as categorias menores que essa. E o Porto hoje está mais ou menos, para fazer uma comparação, obviamente não é igual, ao Palmeiras quando o Paulo Nobre assume a equipe. Obviamente, sem capacidade de grande investimento, trabalhando lentamente para se recuperar. O Porto vai se recuperar, uma camisa muito pesada. Quando a gente fala da camisa do Porto, a gente pode colocar ela na segunda prateleira do futebol mundial. E eu esperava o Palmeiras vencendo o jogo. Acho que foi melhor. Acho que foi bom o jogo do Palmeiras. E eu não vou encher a boca para falar bom. Acho que foi bom, eu esperava um pouco mais do Palmeiras. Talvez tenha pesado a estreia no Mundial, porque é um jogo mais tenso. Eu acho, inclusive, o grupo do Palmeiras é o grupo mais fácil entre todos os grupos dos brasileiros. Algumas pessoas consideram do Fluminense. Vão ver isso ao longo da competição. Eu acho o grupo do Palmeiras o grupo mais fácil. E você tem que analisar o brasileiro também do grupo, né? Palmeiras e Fluminense, né? Aí a capacidade de cada um também. Sim. Não, tudo bem. Eu estou pegando os adversários só para fazer análise. Eu espero que o Palmeiras ganhe os seus próximos jogos com alguma tranquilidade. Eu acho que é muito mais uma questão mental do que propriamente do futebol que o Palmeiras vai jogar, porque eu acredito o Palmeiras competitivo, forte. Vai lembrar que o Porto é um time que trocou de técnico não tem tanto tempo assim. O trabalho do Abel é um trabalho muito mais longo. É um técnico que nunca trabalhou no futebol europeu, porque o Porto nesse momento não tem condições de contratar técnicos de ponta do futebol europeu. E além disso tudo, é um time em final de temporada, como o André falou, a gente viu no final do jogo o time desabando fisicamente. Então eu acho, respondendo a sua pergunta, que o Palmeiras vai lamentar o resultado, sim, podia ter vencido, mas também é um resultado que deixa o Palmeiras com boa chance de classificação, que deve ser decidida, acho eu, no saldo de gols contra os outros times. Você acha que o Porto passa pelo Al-Ahly e também pelo Inter? Eu acho que sim. Tá. Então, essa é uma questão, né? Quer dizer, você não tem mais a... Porque óbvio que o confronto direto, muita gente imaginou como... Porque Palmeiras e Porto eram os dois favoritos do grupo. Continuam sendo os dois favoritos para avançar, mas eu também não vejo essa... Eu acho, sei lá, se eu olho para o Mamelodi e para o Ulsan, eu não acho que o grupo do Palmeiras seja mais fácil nesse sentido de que talvez a terceira força, como o Al-Ahly, por exemplo, ou o próprio Messi e o Suárez, que são o Messi e o Suárez, possam de repente incomodar e brigar para tentar roubar o segundo lugar. Eu já olho para o Mamelodi e para o Ulsan e falo, eu acho difícil o Fluminense ficar na primeira fase. Acho que Fluminense e Borussia Dortmund, a tendência é que eles passem, né? Em qual ordem a gente vai ver muito por conta do jogo de estreia. Mas a partir desse momento, se a gente está falando que ficar em primeiro é essencial nesse grupo A, ou ficar em primeiro, se as coisas se confirmarem, se Palmeiras e Porto ganharem, e não é dito que eles vão ganhar, está longe de ser certo que eles vão ganhar, a coisa vai para o saldo de gols. E aí, cara, assim, se os dois vencem os seus jogos, o saldo de gols é um negócio que você... Inclusive, você não tem nem na próxima rodada, se não me engano, o Palmeiras joga antes. Joga às 13 e o Porto joga às 16. É isso, né? O Palmeiras joga antes contra o Al-Ahly e o Porto joga... É claro que nenhum técnico vai falar de buscar gol, de saldo de gol, se preocupar com isso, mas, teoricamente, se você está preocupado em não ficar na segunda colocação... não apenas em avançar, mas avançar em primeiro, você vai ter que pensar o tempo todo em fazer gol, em continuar jogando no mais alto nível. Em tese, o jogo contra o Al-Ahly me parece um pouco mais difícil que o jogo contra... Exatamente. Porque uma coisa que o Al-Ahly fez que funcionou ontem é que o Al-Ahly, entre aspas, não respeitou o Messi. Tratou o Messi como um jogador que competia ali, se precisasse dar uma chegadinha mais chegava, né, dividiu normalmente. Acho que até na Copa do Mundo o Messi foi mais respeitado pelas outras equipes do que foi na estreia do Inter Miami contra o Al-Ahly. O meu, entre aspas, temor quando os outros times forem enfrentar, principalmente o Palmeiras, é que respeite demais o Messi. Porque são equipes incomparáveis. A diferença é consideravelmente grande. Agora, eu também não duvido que o Porto eventualmente tenha um tropeço. Eu não sei como é que os jogadores do Palmeiras reagem, por exemplo, se tomarem um gol
contra o Al-Ahly, que é um time que se fecha muito, marca muito mais do que fez um primeiro tempo ataca. muito bom contra muito o Inter bom. Miami. Mas e aí é isso, né? E o não respeitar o Messi também é engraçado. Respeitar demais. Só que no segundo tempo você viu o que aconteceu. Quer dizer, o Messi apareceu no jogo, Bastante. o Messi brilhou em vários momentos e por muito, muito pouco, no último minuto da partida, ele não faz um golaço absurdo daqueles que só o Messi conseguiria encontrar. Então, Por assim... pouco também não saiu o gol do Awali, né? Que teve aquele contra-ataque. Isso, que teve contra-ataque, mas num segundo tempo que foi todo do Inter Miami. Então não dá nem pra você dizer, poxa, mas olha que foram os 90 minutos, deu só este time. Não, primeiro tempo foi do Al-Ahly, segundo tempo foi do Inter Miami. Então, Pênalti perdido, inclusive. com pênalti perdido, inclusive, no primeiro tempo. Então eu acho que assim, é o tipo de campeonato, a gente conhece essa fórmula, que está cheia de armadilha, que você, às vezes, um tropeço de você deixar passar uma vitória que você mereceu, e acho, de fato, que o Palmeiras hoje poderia ter vencido, foram 17, 18 finalizações contra 11, mas nem só por isso, acho que mais pelas chances mesmo criadas. Cara, você está sempre andando num limiar ali, né? Tá sonhando com o primeiro lugar e, de repente, ficar fora, ficar em terceiro. É uma graça desta fórmula que eu adoro e que a FIFA encerrou para a Copa do Mundo de Seleções, porque ela precisava encher de gente. Precisa colocar muita gente ali para jogar. Lembrando que daqui a pouco tem o Botafogo em campo, você vai acompanhar no Disney Plus e na sequência tem outra edição do Linha de Passe para falar do Fogão, mas a gente volta para falar dos adversários do Fogão, hein? E PSG, hein? Meu Deus, 5-0 na Inter, agora 4-0 no Atlético de Madrid. Tá passando o rodo na Europa. Triste. Volta já. Esporte, volta aqui com Linha de Passe, recadaço para você, Mundial de Clubes, você acompanha. Palmeiras e Porto fizeram uma partida eletrizante em Nova Jersey, com chances para ambos os lados, mas principalmente com pressão alviverde do início ao fim. Empurrado por uma grande parte da torcida presente, o Verdão teve as melhores chances, bombardeado com Estevão, Rios e até bola na trave, de Murilo. Mas terminou com empate por 0-0 na rodada de estreia da Copa do Mundo de Clubes. Ambas as partidas do Grupo A terminaram em empate sem gols, deixando todos os clubes igualados com 1 ponto. O Palmeiras aparece na liderança atualmente e o Porto em segundo, mas todos têm a mesma pontuação. O Palmeiras enfrenta o Al-Ahly às 13 horas de quinta-feira, em Nova Jersey, enquanto o Porto joga com o Inter de Miami às 16 horas do mesmo dia. Jogos são válidos pela segunda rodada da fase de grupos. As trocas de Abel surtiram melhor efeito, renovando o ritmo e vigor físico da equipe, que bombardeou com chances aos 26 com Alan, aos 32 com Paulinho, aos 33 com Flaco, aos 37 com Rios e até uma bola na trave aos 38 com Murilo. O Porto devolveu aos 40 chegando com André Franco, mas foi bloqueado por Gomes. O Palmeiras ainda pressionou até os minutos finais, indo até os 49 com os acréscimos, mas não conseguiu sair do zero.